Olá, amigos, estamos aqui em mais um Encontro de Grandes Ideias, que é o podcast de iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Itu. Eu sou a Silvana Reis, também sou empresária aqui na cidade de Itu. Eu tenho uma empresa de eventos, eu tenho a Parceria em Eventos e a Festim Brasil. E é uma honra estar aqui colaborando com essa iniciativa. Nós contamos com o apoio de dois parceiros fundamentais, que é a Sicredi e a Free House. E hoje, um dia muito especial, eu estou recebendo um companheiro da associação, já foi presidente aqui, hoje faz parte do conselho. Nós vamos receber o nome todo: Rafaelo Carlo Ianni Lorenzon. Ele é diretor do Grupo Lorenzon, uma empresa que faz parte da história de Itu e foi fundada em 1950, recente praticamente, né? Todo dia. E foi pelo avô dele, o seu Narciso Lorenzon. E aí o grupo cresceu, se diversificou e hoje é referência em locação, manutenção de máquinas, varejo, como um centro automotivo, e emprega mais de 230 funcionários. O Rafaelo, seja muito bem-vindo ao Encontro de Grandes Ideias. Obrigado, é uma alegria receber você. Obrigado, fico muito feliz com o convite de estar aqui tentando compartilhar um pouco da nossa história, do que a gente aprendeu e continua aprendendo mesmo depois de tanto tempo aí de mercado, né? Isso mesmo. Bom, a empresa faz parte da história, não só da cidade, mas também da infância do Rafael. Em que momento, Rafael, você percebeu que não estava apenas ajudando a família, mas que realmente queria construir a sua carreira dentro do Grupo Lorenzon? Na verdade, assim, como é uma empresa familiar que já vem, então, desde o meu avô, e eu, desde que praticamente nasci, estive na empresa. Indo na empresa, meu pai, inicialmente. E meu pai teve uma iniciativa quando nós éramos ainda... Eu comecei, acho que com 11 anos ou 12 anos. O que a gente fazia, né? O que ele fazia? Nas férias escolares, ele levava os filhos na empresa, a gente passava as férias trabalhando. Vocês são em quantos irmãos? Somos em 3. Eu, a minha irmã Carmela e meu irmão Alessandro. Eu sou o caçula. E então eu, se me fala a memória, eu comecei com 11 anos essa jornada de férias escolares. Claro, eu tinha alguns momentos, vai na casa de algum amigo brincar, vai fazer alguma coisa, alguma viagem. Mas na maior parte dos dias, eu daí ia para a empresa trabalhar. E eu costumo brincar que foi o meu, não só o meu, mas os meus irmãos, né? O nosso trainee, processo de trainee. Porque cada férias nós ficávamos em um departamento. Então, por exemplo, essas férias aqui você vai ficar no balcão atendendo o cliente. Nas férias próximas você vai ficar no estoque, vai contar peça, fazer inventário. E assim foi indo alguns anos, né, até nós nos tornarmos adultos. Cada um dos filhos, né, meus irmãos, cada um fez a sua formação, né, a sua graduação, cada um na sua particularidade. Então, como isso vem desde muito cedo, foi natural, mesmo fazendo uma graduação, enfim, pensar em desenvolver um trabalho na empresa da família mesmo. Sim, muitos herdam o negócio, mas você pegou como uma paixão para você. Para nós tá no nosso, vamos dizer, no nosso sangue. Como a gente, o meu avô faleceu, eu tinha apenas 2 anos de idade, então eu não tenho memória dele, né? Mas esse legado dele, que meu pai, né, realmente trouxe, a gente ainda sente por várias questões na cultura da empresa. Então, realmente a gente está lá hoje por acreditar no negócio, pela paixão no negócio, por ser um negócio da família, enfim.
Então, realmente estamos lá por vontade própria, digamos. Bom, o seu avô começou consertando motores elétricos para sustentar a família. Sim. Quando você olha para essa história dele, quais são os valores daquela época que continuam vivos dentro da empresa até hoje? Uhum. Eu gostaria só, antes de falar dos valores, que é muito importante, contextualizar um pouco mais, porque realmente o negócio começou assim. Meu avô consertando motores elétricos. Só que meu avô, ele era, voltando um pouquinho antes no tempo, né? Ele era italiano, participou da Segunda Guerra Mundial, foi prisioneiro de guerra, ficou em campo de concentração, e lá na Itália ele era agricultor, não trabalhava com motor elétrico, né? E depois da guerra, né, a Itália destruída, a Europa destruída, como muitos migraram para o Brasil. Ele e mais 3 irmãos, os 4 casados. Então vieram 4 casais da Itália. E inicialmente eles vieram para uma cidade pequena, perto de São José do Rio Preto, chamada Monte Aprazível. E a ideia lá, eles já vieram combinado de trabalhar numa fazenda, um sítio, uma fazenda. E chegando lá, depois de algum tempo trabalhando, eles estavam meio que sendo, não vou dizer escravizados, mas estavam sendo explorados. Isso. E aí, italianos, né, e tal, brigaram lá com o dono da fazenda lá, né, e se separaram assim. Aí, a minha avó, que veio casada com meu avô, já tinha parentes em Tietê, que é uma cidade já mais próxima aqui de Itu. Uhum. Então, meu avô e minha avó vieram para Tietê, e dos 4 casais, daí meio que se separaram, foi para cada um para uma cidade. E aí, o meu avô, no campo de concentração, quando ele foi prisioneiro, ele aprendeu a consertar motor elétrico. Legal. Como um ofício de prisioneiro. Quando ele chega em Tietê, um tio da minha avó fazia isso em Tietê. Consertava motores elétricos. E aí ele começou a trabalhar com isso como um sustento para a família, porque a origem dele era a agricultura. E aí logo eles devem ter ficado acho que uns 2, 3 anos em Tietê, não muito mais do que isso. E aí meu avô conheceu o primo Schincariol, que foi o fundador da cervejaria Schincariol, que já era aqui de Itu, e fala pro meu avô, olha, vai para Itu, que é uma cidade que está crescendo mais. Sim, porque naquela época Itu estava fervendo politicamente, economicamente, né? Exatamente. Então meu avô, em 1950, vem para Itu, de Tietê para Itu, e começa a oficina dele de conserto de motores elétricos, mas assim, de que jeito? Na garagem da casa, né? Aquela coisa bem rudimentar, ele sozinho, para literalmente sustentar a família. E assim foi indo, né? Com muito esforço, né? O que me conta, o meu pai principalmente, né? E ele sempre com muita determinação, muita força de trabalho, às vezes virando a noite trabalhando, né? E foi, claro, com esse trabalho foi prosperando, enfim. Então, eu acho que já vem aí um valor importante, que é o valor do trabalho. Que trabalhar é importante todos os dias, cumprir horário. Esse valor de trabalho para nós é muito forte até hoje. Então esse é um valor, né? Um outro valor que a gente tem, que vem dele também, ele tem uma frase que a gente usa na empresa, no avô, que ele dizia assim, que na vida não basta ter, é preciso ser. É fundamental. Então é algo que também a gente procura também sempre estar olhando, né? Sempre estar refletindo, porque, claro, de lá para cá, então 76 anos depois, o negócio cresceu bastante, a gente está em outras cidades e não só em Itu, estamos hoje presentes com unidades de negócio em 5 cidades. Como você disse, a gente hoje tem um pouco mais de 230 funcionários. Então, apesar do negócio ter crescido,
nós, enquanto família, temos esse valor ainda de, bom, o negócio tem que... Meu pai diz alguma coisa assim, né? Que a empresa tem que ser rica e a família tem que ser pobre. Porque algumas pessoas invertem isso, né? Daí a empresa que fornece a riqueza fica pobre e a família uma hora rica fica pobre também. Né? Então esse eu diria que é um outro valor que a gente carrega desse legado do meu avô. Com certeza tem outros, mas esses dois que me vêm a cabeça. Eu ouvi ontem uma expressão parecida com essa, que diz assim: empresa rica, família pobre. Empresa milionária, família rica. Bilionária empresa, milionária família. Quer dizer, a família está sempre atrás para que a fonte seja forte. Sim, né? Exatamente. Eu achei muito bacana e você está falando isso justamente agora. Legal. Bacana. Então tem esses, eu diria a princípio, esses dois valores aí, né, vindos do meu avô ainda. Legal. Bom, você é engenheiro por formação, né? Mas também se especializou em administração. Exato. Com essa combinação, a sua forma de tomar decisões e liderar o negócio é diferente do resto da família? Ou do que vinha sendo até então? Diferente sim, até porque o meu pai, por exemplo, prosperou muito, né, assim, mas ele não tem faculdade, não tem pós-graduação, não tem mestrado, não tem nenhuma formação acadêmica, mas é aquele estilo de empresário que se formou ao longo da história, acertando, errando. Então ele tem algumas particularidades de administração que vêm dessa história. Desse aprendizado. Exatamente. E eu e os meus irmãos que tivemos a oportunidade de estudar, de fazer faculdade, uma pós-graduação, então a gente já traz, não que um seja melhor que o outro, mas é uma evolução natural. Então a gente já traz algumas ferramentas que a gente estudou, que a gente foi visitar outras empresas, viu que dá certo, né? Então, com certeza, a mentalidade nossa é diferente, até porque também existe uma questão geracional, né? E isso hoje é muito falado, principalmente na geração que está entrando no mercado de trabalho agora, e a gente percebe uma diferença de visão de mundo muito diferente, né, do que eu tenho hoje, né, a minha geração, né, o pessoal aí que está com um pouquinho mais de 40 anos de idade, um pouco mais, um pouco menos do que quem tem hoje 20, em torno de 20. A gente percebe uma diferença, e também não estou entrando no mérito aqui se está certo ou está errado, mas a gente sente essas diferenças. Então, naturalmente, com a geração do meu pai, tem diferença de geração, assim como tinha do meu pai para o meu avô. Lógico. Né? E aí, falando mais especificamente da minha formação, eu sempre gostei muito de matemática, de exatas, e aí eu acabei indo fazer engenharia por conta disso, desse perfil meu, engenharia de controle e automação, que também é chamada engenharia mecatrônica, por unir mecânica e eletrônica. Então fiz o curso inteiro. Assim que eu me formei, eu já tinha aquele processo que eu contei logo no início, de ir passar as férias na empresa, trabalhando, né? Já no final da faculdade eu conciliava estudo trabalhava um período, estudava outro período, e assim que eu me formei eu passei a ficar tempo integral na empresa, cuidando de uma área mais técnica, que é o que o meu avô começou, que é a parte de motor elétrico, de manutenção de motor elétrico. Então eu comecei mais focado nessa área, porque é uma área mais técnica, onde eu conseguia... Você dominava, né? Tinha mais conforto, por mais que a gente nesse momento já conhecia, nós os filhos, a empresa toda, porque já tinha passado em todos os setores, era aquela área que eu tinha mais domínio por conta da formação, mas rapidamente eu percebi que eu quisesse evoluir dentro do negócio, eu precisava ter outras ferramentas, entender mais de administração de empresa,
E aí que eu fui fazer uma pós-graduação em administração de empresas, e foi muito bom. E a engenharia também, por mais que hoje eu me considero muito mais um administrador do que um engenheiro, só que a formação em engenharia, para mim, foi muito rica, pela questão lógica, raciocínio, análise, que você acaba estudando e se formando, e isso ajuda em tudo. Inclusive, existe no mercado uma busca por pessoas na área de comando, administração, que tem a formação em engenharia, né? Por causa desse raciocínio lógico, essa facilidade com números e tudo. É bem curioso. E aí eu fui, então, fiz essa pós e fui sempre fazendo, quero entender mais sobre finanças, vou fazer algum curso sobre finanças. Quero entender mais sobre recursos humanos, o que eu posso aprender, conversar em uma palestra, vários eventos aqui da associação, e assim foi, né, eu continuo ainda, na verdade, eu acho que eu tenho ainda muito que aprender e continuo nessa trajetória aí. Legal. Bom, o Grupo Lorenzon cresceu muito ao longo dessas décadas, né, e atua em diferentes segmentos. Na sua opinião, qual foi a decisão mais importante para transformar uma oficina familiar num grupo empresarial? Houve algum momento que vocês precisaram sair da zona de conforto? Com certeza muitos momentos, né? Até porque, assim, o próprio fato de você trabalhar em família já é um desafio. Porque aquela história, às vezes você está no almoço de domingo discutindo um assunto da empresa, ou você está na empresa discutindo um assunto de família. Então, as coisas se misturam muito, e isso é um aprendizado que eu tive nos últimos anos, de entender que são sistemas diferentes que se relacionam. Então, a família é uma coisa, a empresa na verdade, assim, a gente fala que a propriedade, no caso da empresa, é um outro sistema, e o trabalho é um terceiro sistema. Então, o que quer dizer isso? Uma pessoa ela pode ser da família e não trabalhar no negócio. Ela não trabalha naquele negócio, mas ela é sócia. Sim. Então, ela é da família, ela é sócia, mas não trabalha. Ela tem a propriedade, mas não trabalha. No nosso caso, é os três juntos. Então, porque todos trabalham, todos são sócios e todos são da família. Então, se você não se policia para não misturar muito, não trazer um problema da empresa para a família e vice-versa, isso gera muito conflito. Isso não é coisa já estudada, que já existe. Não é exclusividade do Grupo Lorenzon. Exatamente. Então, tem essa, não vou dizer que é uma dificuldade, mas esse tempero, essa pimentinha que está entre nós desde sempre. E você falou de algum não é aprendizado que você disse, né? Alguns desafios, né? Algumas coisas que nós passamos. Tem uma coisa que, por exemplo, logo lá no começo com meu avô, teve um momento que a oficina dele, ainda muito pequena, pegou fogo. Nossa. Né? E ele, nesse momento, cogitou voltar para a Itália. E aí existia já, que em Itu existe até hoje, chamada Sociedade Italiana. E foram italianos, imigrantes na época, se uniram e montaram uma associação. Existe até hoje o Círculo Italiano. O Círculo Italiano, exatamente. E na época, essa associação ajudou meu avô. Não, você não vai, fica aqui, vamos ajudar você. Cada um ajudou com alguma coisa, enfim. E meu avô conseguiu reconstruir a oficina para continuar com esse ofício aqui em Itu. Então, isso eu estou falando coisa de muito tempo atrás, né? Então, claro, você pega daí... eu também não peguei, foi mais uma fase do meu pai, década de 80, inflação altíssima, até começo da década de 90. Era uma administração totalmente diferente do que a gente tem hoje, que a gente tem uma inflação controlada. Imagina, né, como era antes, num mês para o outro dobrar o valor das coisas. Não, um dia era um preço, você voltava no dia seguinte era outro. Eu peguei essa fase.
Exatamente. Então, tem com certeza vários aprendizados, várias experiências, algumas mais traumáticas do que outras, que vai criando uma robustez, né, também, um conjunto de habilidades que você vai desenvolvendo para enfrentar esses desafios. Então, que me vem à cabeça... Que não te derruba, te fortalece? Algo Exatamente. assim? Bem por aí. Bom, são mais de 70 anos, né? Muitas décadas. E o mercado todo mudou muito nesse tempo todo. O que o Grupo Lorenzon faz para se manter atualizado no mercado? Uma coisa que até tem um pouco a ver com a pergunta anterior, uma coisa que é da nossa cultura é escutar muito o cliente. Ter uma proximidade com o cliente, entender o que o cliente está precisando. E foi assim... Então eu vou te interromper e fazer a pergunta seguinte, né? Quer dizer, na era da inteligência artificial, automatizando o atendimento de todas as formas, a Lorenzon tem esse cuidado de se manter muito perto do cliente, né? Sim, sim. E isso é um dos fundamentos da Lorenzon estar tão sólida? Eu entendo que sim, entendo também que o crescimento do negócio está muito apoiado nisso, porque, só para você ter uma base, meu avô começou consertando motor elétrico. E aí, nessa época, lá na década de 50, os caminhões e ônibus tinham motor de partida, como tem até hoje, e tinham geradores. Esses dois itens eram também consertados semelhantes a um motor elétrico. Então, começou a ter uma demanda para o meu avô de consertar caminhão, ônibus, por causa desses itens, motor de partida e gerador. E aí ele não negou e abraçou. Tanto que até hoje nós temos um centro automotivo, mas que começou então também logo lá na década de 50. E assim, ao longo dos anos, foi indo. Um cliente que, você não vende isso aqui? Não vendo, mas vou comprar para você, vamos começar. Locação, por exemplo, que é um negócio nosso não é tão recente, mas mais recente, já tem mais de 20 anos que a gente está nesse ramo. Também foi meio que assim, né? Um cliente ou outro, você não aluga uma ferramenta, alguma coisa, aí meu pai começou a entrar nesse ramo também. Então, por quê? Porque sempre a gente tenta estar aberto ao que o cliente tem a nos dizer. Claro, pode ser uma reclamação que vai nos ajudar a melhorar, pode ser uma informação de mercado, como essa, tá vindo uma tecnologia nova, eu vi, não sei quem que está oferecendo isso, enfim. Claro, e aí o desafio que nós temos hoje, até ontem eu estava conversando com o meu irmão sobre isso, é manter isso vivo hoje em 5 cidades. Porque quando nós estávamos só em Itu, a gente Tava fácil. A gente conhecia os clientes pelo nome, né? Sabia, nós, a diretoria, os donos, tínhamos esse vínculo. Hoje já não dá mais. Não dá mais para ter esse contato tão próximo. Então, o desafio nosso hoje é como manter isso, claro, de uma forma mais natural, de uma forma pessoal, que não fique também... acho que a inteligência artificial está aí, a gente tem que saber usar ela, mas também não dá para ser uma coisa apenas tecnologia. A gente ainda entende que o calor humano, que o vínculo é importante, o relacionamento é importante. Então, eu acho que isso aí tá na nossa cultura. A gente procura exercer e melhorar a cada dia. Bom, então, para isso se manter, é muito importante que você tenha recursos humanos muito bem escolhidos. Então, eu já vou fazer a próxima pergunta. Claro. Qual é o grande desafio de gerenciar, lidar com mais de 230 recursos humanos diferentes, né? 230 pessoas. Qual é o grande desafio de fazer isso?
Eu diria que o desafio principal é você conseguir manter um corpo gerencial, uma liderança da empresa, porque vamos pensar, a gente tem vários gerentes hoje, tem a família formando a diretoria e temos gerentes. Então, esse corpo gerencial tem que estar muito alinhado com a empresa para conseguir daí passar essa cultura adiante. Porque realmente não dá para eu ou meus irmãos, né, meu pai, abraçar 230 pessoas e estar próximas, acompanhando, liderando, direcionando, dando suporte. Então, hoje eu diria que o desafio é manter essa liderança coesa, e hoje eu entendo que a gente tem o privilégio de ter pessoas nesse nível que estão com a gente há pelo menos 10 anos, mas tem muita gente com 20, 30 anos de casa. Legal. Então são pessoas que realmente entenderam e compartilham da cultura, dos valores que a gente falou agora há pouco. E então isso nos ajuda a espalhar essa cultura, manter viva essa cultura. Mas é um desafio porque você tem que trabalhar todos os dias, porque as pessoas, nós somos imperfeitos, temos altos e baixos. Acabamos de falar também de geração, então a gente tem hoje um desafio com a geração que está entrando no mercado de trabalho. E assim, hoje é esse desafio, amanhã vai ser outro. Eu brinco com meu pai, que às vezes ele falava, tem muito problema. Eu falei, mas 50 anos atrás não tinha problema? Quando você começou, tinha. Hoje é um problema, amanhã vai ser outro. Ele ainda tá lá, falando junto com você. Tá, ainda tá, ele vai todos os dias, mas hoje ele já tá num ritmo mais tranquilo, né, e tá na hora mesmo, ele vai completar agora 77 anos, então tem que mais, mas ele não, a gente fala, se ele parar de ir lá, ele fica doente, não pode, né, eu brinco que a empresa é o quarto filho dele, então tem que deixar ele cuidar do filho. Legal, né? Agora você tem esse grupo de pessoas que está há muitos anos com vocês. Então a pergunta é: o que vocês mais valorizam no profissional para contratar e fazer parte do grupo? É o que a gente tenta no processo de recrutamento e seleção mapear, e isso muitas vezes não é tão simples, porque por mais que você faça algum teste, entrevista, é na vivência que você vai conhecer melhor a pessoa. Nas entrevistas que eu faço, eu costumo falar isso, né, pro entrevistado. Eu falo, olha, a gente tá aqui conversando 10, 15, 20 minutos e é pouco para você conhecer a empresa e para nós conhecermos você melhor. Mas, claro, quando daí a gente entende que tem um perfil, a gente admite, mas não adianta, é só com o passar dos meses que você vai realmente conhecer bem a pessoa. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente busca pessoas que queiram aprender, que estejam dispostas a aprender, que aí eu vou entrar um pouquinho, voltar nesse aspecto geracional. Eu faço essa seguinte comparação, né? A vida funciona como? Como funciona a vida? Para eu colher alguma coisa, tem que plantar alguma coisa. O que a gente percebe em algumas pessoas, daí é assim, eu quero primeiro colher antes de plantar. Então assim, vamos aprender isso. A pessoa entrou na empresa essa semana, vamos aprender essa função? mas quanto que eu vou ganhar para isso? Ou, mas eu não fui contratado para isso. Mas você está aprendendo, você não quer aprender outras coisas para você poder plantar para depois colher, né? Então, eu estou falando essa questão que a gente procura mapear pessoas que queiram se desenvolver, que queiram aprender, também por conta disso, que a gente sente em alguns momentos dificuldade em que a pessoa se desenvolva, porque não adianta, tem que primeiro plantar para depois colher. Primeiro a gente tem que aprender, errar, acertar, para depois falar, não, agora eu sei fazer. Exatamente, até poder ganhar mais, crescer, né? Exatamente. Bom, agora falando sobre a empresa familiar, elas costumam enfrentar
desafios específicos por ser uma empresa familiar, como você estava falando. Sim. Principalmente no campo da sucessão e na gestão, né? Uma hora seu pai vai sair, são 3, e agora? Né? Quais os aprendizados que você acredita que podem inspirar outros empresários que vivem essa realidade? Para mim, um aprendizado que foi muito marcante, eu já falei, eu vou reforçar ele aqui, primeiro, ter esse entendimento e quando você tem uma empresa familiar, você está relacionando 3 sistemas, como eu disse, família, a propriedade e o trabalho. Então, para mim foi muito marcante isso, porque daí eu falo, então, peraí, esse problema não é da família, é do trabalho, então vamos discutir no trabalho, vamos resolver na empresa, né? Tem uma discussão, uma questão de sociedade, alguma coisa assim, vamos discutir na empresa, mas do âmbito não de trabalho, mas sim somos sócios, o que a gente tem que discutir, como que a gente tem que tratar. Então isso para mim foi muito importante. Quando eu falo com pessoas que também têm empresa familiar, trabalham em empresa familiar, e que não conhecem isso, percebem que isso, entender dessa forma, ajuda a minimizar os conflitos. Porque são pessoas envolvidas, enfim, por mais que seja da família, cada um tem o seu perfil, sua característica, personalidade. Cada um é bom em alguma coisa, né? Exatamente. E aí algo que a gente está justamente nesse momento discutindo, e a nossa ideia é trazer alguém de fora, né, algum consultor, alguma empresa especializada nisso, que hoje existem pessoas que têm essa capacidade, essa expertise, que nos ajudem a justamente alinhar melhor essa sucessão, porque meu pai continua no negócio, mas ele já está num momento mais de transição mesmo, de passar o bastão, mas né, que ele continue aí por muitos e muitos anos, mas com um papel diferente do que como sempre conselheiro, foi. Né? Algo nessa linha. Né? Existem várias ferramentas que podem ser implementadas. Um conselho de acionistas, um acordo de acionistas, conselho de sócios ou conselho de administração, enfim, estou citando algumas, mas tem muitas outras que podem ser implementadas para ajudar nesse ponto que você falou, que é a gestão e a sucessão, né, no nosso caso, do meu pai para os filhos. Então a gente está nesse momento justamente discutindo e devemos trazer alguém de fora, porque não adianta, nós discutimos entre nós, existe a emoção, existe a pessoalidade, a parcialidade, que muitas vezes alguém de fora consegue entender melhor as coisas e unir melhor os pontos. De forma mais fria, né? De forma mais fria, que atenda todo mundo. Então, se eu pudesse dar alguma, não é nem como um conselho, mas algo que nós estamos vivenciando é isso, ó. Não hesite em buscar um auxílio, claro, de uma pessoa que seja de confiança, que conheça do assunto, séria, exatamente. E hoje existem, como eu disse, profissionais, eu conheço alguns no mercado aptos a isso, porque vai fazer bem, vai ajudar o negócio, vai ajudar a família, e ajudando a família, ajudando o negócio, ajuda o todo, né? Bom, você ligado à associação e atuando pelo Grupo Lorenzon, você está sempre muito conectado com tudo que está acontecendo no mercado, com as tendências, as mudanças, né? Como é que você avalia o momento econômico que a gente está vivendo agora? Eu, na minha avaliação, eu vejo um momento de muita incerteza. Claro, naturalmente, nós estamos num ano de eleição, então, como o Brasil já vem dividido, não é da última eleição, já de algumas eleições, e a gente tem a diferença de votos, estou falando dos candidatos à presidência do Brasil, vamos falar de esquerda e direita, independente do nome, muito próximo, assim como foi a última, praticamente
51%, 49%, alguma coisa assim. Então, o Brasil já vem dividido. Então, a gente tem uma incerteza até por isso. Porque se fosse assim, não, o Brasil está mais para a direita ou mais para a esquerda, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. É certeza que a direita vai ganhar. É certeza que a esquerda vai ganhar. Nós não temos esse cenário mapeado. Tá continua essa, de certa forma, como posso falar, né, algo extremo. Exato. Dividido. Claro, a gente vê hoje aconteceu eleições em alguns países da América do Sul recentemente. A maioria deles, na verdade, todas as eleições recentes, a direita venceu na América do Sul. Continua só o Brasil e acho que Venezuela com governos de esquerda. E aqui não estou entrando não quero dizer que a direita é melhor que a esquerda, isso são fatos. Apartidário. Apartidário. Então, essa questão da eleição já é uma incerteza por si só. Aí você soma os fatores, né? A economia, pelo menos do que a gente interpreta, não vai bem. Então, aí você tem alguns sinais. O juro muito alto, uma inflação relativamente baixa. O que isso é sinal? Que o governo gasta mais do que arrecada. E aí, para isso, precisa ter um juro alto para ele pagar, para ele conseguir emitir dívida para pagar as contas. Então, o juro alto desestimula o investimento. Porque você pensa assim, a pessoa está com dinheiro aplicado, rendendo hoje 14%, 15% ao ano. Eu vou colocar num negócio que pode render metade menos, disso, talvez? Vou deixar lá parado. Então, desestimula, por exemplo, também a abertura de capital na Bolsa de Valores. Faz tempo que nós não temos uma abertura de capital, uma empresa abrindo capital na Bolsa. Por quê? Porque o juro está alto, a economia está incerta. Então, realmente, a leitura que nós temos é que é um momento delicado. Mas, por um outro lado, o Brasil, a gente está acostumado com isso. Não é a primeira eleição, não é o primeiro ano que a gente passa por incertezas, né? Então, eu entendo que o importante é entender o cenário, até para você calibrar as ações na empresa, calibrar investimento, não errar na mão, mas sempre buscar ir na contramão, tá? Isso aí tá todo mundo, isso é para todos. E que eu posso fazer para aproveitar as oportunidades que, mesmo num cenário de incerteza, estão na mesa. Dessa forma que a gente procura encarar. Legal. Bacana. Nesse tempo todo que vocês estão com o Grupo Lorenzon, e principalmente você atuando nele, houve alguma decisão que, se você pudesse voltar no tempo, você faria diferente? Com certeza várias. Com certeza várias, né? Porque a ideia é que a gente possa dar alguns caminhos para que você já errou uma vez, então quem está empreendendo agora não vai por aí, porque eu aprendi a duras penas. Então, eu acho que seria difícil, seria até ingênuo da minha parte, talvez generalizar com algum aprendizado específico, né? Porque cada decisão que cada pessoa toma, seja na sua vida particular, vida empresarial, de trabalho, você muitas vezes toma com os recursos que você tem na época. Como eu falei mais cedo, né, essa formação em engenharia, de ter um raciocínio lógico, análise, buscar sempre muito embasamento numérico para tomar uma decisão. Mesmo assim, às vezes você tem que tomar uma decisão com aquilo que você tem na mão, porque às vezes não dá para você ter todas as informações necessárias. E às vezes você toma uma decisão que ela se mostra depois, talvez, não vou dizer que errada, que podia ter sido uma outra. Não foi a melhor. Mas às vezes você olha para trás, mas naquele momento era o que tinha disponível. Então eu vou dar um exemplo. A gente já foi 2012, então há uns anos atrás, nós trocamos o nosso sistema de gestão de informática, né, o ERP. E na época, eu que ainda participei desse projeto, então visitamos empresas que usavam sistemas, recebemos
os fabricantes de software, enfim, e tomamos naquele momento uma decisão. Estamos com esse fornecedor até hoje, nos atende bem, só que às vezes eu olho para trás, bom, se a gente tivesse escolhido outro, será que não estaria melhor? Porque o ERP é uma coisa que impacta a empresa toda, né? Impacta a agilidade no negócio, tomada de decisão. Mas quando eu olho para trás e lembro todo o processo como foi feito, não, naquele momento a gente fez, estava ao nosso alcance e a decisão foi acertada, né? Porque também seria, o C é muito fácil falar, né? Se eu tivesse escolhido outro, mas já foi, né? Então, claro, eu entendo que se a gente cobre com o mínimo de informações, procura analisar, de repente tá na dúvida, conversar com alguém de confiança, consultar alguém, um mentor, um amigo, um parceiro, enfim, é importante, mas vai chegar aquele momento que você tem que tomar a decisão e assumir a responsabilidade dela. Bom, como você é meu companheiro aqui na CI, eu vou abusar de você. Se você fosse empreender hoje, com todo o conhecimento e experiência que você já tem, o que você gostaria, se você não tivesse, né? Mas o que você gostaria que te falassem, que te alertassem? Olha, esse caminho, o que você gostaria de ouvir antes de começar? Boa pergunta. Boa pergunta. É tanta coisa, né? Eu diria talvez 2 pontos. A questão de ter uma atenção aos recursos humanos, às pessoas, e também, claro, tudo na empresa é importante, né? Por exemplo, sem venda, a empresa não existe. Sem faturar, a empresa não paga as contas. Então, claro que vendas é importante, mas é através das pessoas que você vai alcançar uma boa venda, uma boa administração. Então, eu diria que essa questão de dar atenção, de entender que as pessoas, seja um funcionário que você tenha, ou 200, ou 1.000, ou 5.000, a importância de escolher bem, de treinar, de dar direcionamento. Como eu disse, mesmo que começa com que mesmo que seja mas que já comece com esse conceito. Tá. E uma grande ideia. Grande ideia? Do que? De negócio? De negócio, de caminho a seguir, de setores a investir. A gente está no momento ímpar aí na história com relação à inteligência artificial. Muitos têm dito que vai ser uma mudança de impacto semelhante ao que aconteceu, por exemplo, com a Revolução Industrial lá há muito tempo atrás, e mudou o mundo, porque antes a fabricação era manual, passou a ser com máquina. 1920? Sei lá. Até antes. Então, dizem algumas pessoas mais entendidas do assunto que o que a inteligência artificial pode fazer e já estaria fazendo é uma mudança dessa magnitude. Acho que todo mundo aí eu estou tentando aprender, procurar acompanhar, entender como que realmente nós podemos usar essa tecnologia no negócio, mas aí eu diria que ainda é um cenário um pouco nebuloso, no sentido, o que isso vai impactar? Claro, já está impactando alguns negócios, né, alguns tipos de serviço, que antes era feito por uma pessoa, hoje já pode ser feito com a tecnologia. Levava uma semana, hoje demora 1 hora. Exatamente, eu conversei esses dias com um amigo que desenvolveu um aplicativo, ele falou, olha, eu desenvolvi em semanas algo que eu demoraria 6 meses para fazer. Então, claro, ele é do ramo de tecnologia, ele está nesse meio, mas ele usou daí a inteligência artificial e teve esse ganho de produtividade gigante. Então, tem essa mudança que todo mundo deveria estar atento e observando o que pode impactar o seu negócio e o que pode gerar de oportunidade.
Mas mesmo assim, tem alguns negócios ou algumas questões e não há tecnologia que resolva. Né? Então, quebrei meu braço. Eu preciso ir num ortopedista, preciso enfaixar, eu preciso operar. Né? A tecnologia ela pode ajudar em alguma coisa, mas não vai resolver. Eu tô com uma dor, eu tô com alguma demanda, enfim, tem muitas coisas. A tecnologia ela pode ajudar, auxiliar, mas não vai resolver tudo. E apesar da gente estar num mundo muito conectado, eu acredito que a gente vai passar por uma transição e eu não sei se como está hoje, que a gente tem todo mundo seu celular na palma da mão, muito conectado, e muitas vezes a gente dá mais atenção para a tela do que para quem está do nosso lado, e isso vai ser vai prosperar esse modo de convivência. Eu acredito que daqui um tempo a gente vai entender que a tecnologia está aqui para ajudar, mas esse vínculo, ele é o que nos move, é o que nos traz aconchego, suporte, felicidade, enfim. Então, eu diria algo nessa linha. Legal. Bom, Rafael, eu só tenho a te agradecer. Eu achei que eu ia entrevistar um engenheiro, ia ser travado para falar pra caramba, mas o papo rolou, que uma delícia. Sim, muito bom, eu agradeço. Muito bom. Legal. Então nós encerramos por aqui. Quem sabe depois a gente volta com mais um papo com o Rafael. Se você gostou desse episódio do nosso Encontro de Grandes Ideias, por favor, compartilhe com alguns amigos, com quem pretende empreender, quem quer fazer um grande grupo empresarial, né? E a gente agradece que vocês acompanharam a gente até aqui. A gente agradece a Sicredi e a Ferhouse por nos apoiar nessa iniciativa. E a gente espera que você esteja com a gente no próximo. Rafael, muito obrigado. Obrigado a vocês, Silvana. Tchau, obrigado gente. a todos.